Vamos aqui mais uma vez dar continuidade às nossas aulas. São as águas de março, fechando o curso. Piada sem graça, mas vamos retomar a questão da mesa técnica. Por que é importante discutir esse novo atributo da mesa técnica no cenário do Tribunal de Contas do município de São Paulo? O direito administrativo sancionador sempre teve, desde a sua concepção inicial e seus estudos iniciais em 1988, principalmente com obras espanholas, que lá foi tem um aspecto muito forte em razão da jurisdição também administrativa, e chegou no Brasil muito com essa ideia de sanção, com essa ideia de punição. E atualmente, de alguns anos para cá, começaram a ter uma nova concepção do que seria útil para a finalidade pública, do que seria útil para o interesse público, que em suma é a própria movimentação da máquina administrativa para atingir o interesse do bem comum de toda a coletividade, correto? Então, o que adianta o Tribunal de Contas virar um aparelho sancionador, um fiscal que chega lá e indica quais são as falhas, mas não apresenta qual a solução? Como alguém com uma espada sobre o jugo de outra pessoa não pode simplesmente impor a sua vontade de uma forma irrestrita. E a nova lei a LINDB, de interpretação do direito brasileiro, ela traz alguns dispositivos de colaboração. Então, essa ideia de colaboração, ela vem crescendo muito, inclusive no combate à corrupção. Então, a mesa técnica ela é um instrumento utilizado pelo Tribunal de Contas, regulamentado esse ano, tem nem 30 dias, para falar a verdade. Hoje eu estou gravando no dia 7 de abril, não tem um mês de que o regimento interno foi alterado, dispondo expressamente sobre a disposição da mesa técnica, mas já era um instrumento que estava em teste o ano passado. O que acontecia muito era uma tentativa não de conciliação, mas de conversa entre integrantes da administração pública e os agentes técnicos do Tribunal de Contas. Então, iam fazer uma apuração sobre um edital de licitação. É comum entre engenheiros, naturalmente, uma discussão técnica sobre qual a melhor engenharia a ser aplicada em determinada obra, ou quantitativos atribuídos sobre elementos de construção, e muitas vezes a própria máquina administrativa que vem sufocada por excesso de trabalho, às vezes profissionais até desmotivados, necessidade de reposição salarial, e agora que diga com essa crise vindoura, nem se fala. Então, essa colaboração ganha ainda mais importância. Então, essa mesa técnica, ela serve para quê? Para você chamar a administração para estar debatendo em qualquer momento, antes da apresentação de um edital. Ela pode, o relator ou a própria parte interessada pode pedir uma mesa técnica para estar sentando e fazendo a apresentação dos elementos que entendem que vão compor esse edital, para estar escutado os técnicos, escutados dos relatores, de todos os conselheiros, um palpite sobre como seria interessante para a cidade realizar eventual processo de contratação. E agora, por exemplo, só fazendo um parênteses dessa ideia de composição, foi formada uma comissão técnica entre a Prefeitura, entre a Câmara e o TCM para decisão imediata das questões relativas ao coronavírus. Então, esse espírito de colaboração ele já vem crescendo. Tudo com a ideia de permitir que a administração pública tenha celeridade e segurança nas contratações. Então, resumindo aqui, só para vocês imaginarem o quadro, de um processo de discussão de um edital que está paralisado no tribunal em função de alguns achados de auditoria.
Então, essa mesa técnica serve muitas vezes para você chamar os engenheiros e os técnicos da prefeitura para dialogar com os técnicos do tribunal para tentar chegar no meio termo. Ou eles adaptam o edital à realidade posta pelos técnicos do tribunal, concordam com isso, ou muitas vezes os técnicos também entendem que é possível a realização do jeito que está posto. Então é uma conversa pública, né? Por isso que é necessário dar publicidade para mostrar que não tem nada escuso nisso. Publicada muitas vezes no Diário Oficial essa convocação. As partes são interessadas, podem participar em alguns casos, depende da relação, né, processual posta, né, e todos os outros membros do tribunal, todos os conselheiros. A dificuldade geralmente ocorre em ampliar muito. Assistir é algo tranquilo, mas a participação direta, que daria direito à voz, né, acaba um pouco restrita aos interessados para evitar tumulto, porque ela não é uma audiência pública em que todo mundo pode chegar lá e levantar a mão, fazer uso do microfone. Ela é uma mesa técnica, ela discute técnicas envolvidas na contratação pública, na formação do ato administrativo. Entendeu, gente? Então era esse palpite, é muito importante, assim, algo novo, né? Mas assim, a essência da mesa técnica é isso, é uma conciliação, é algo que visa compor os interesses públicos em prol dos administrados, em prol do erário, em prol da sociedade. Agora, na tramitação perante o TCM, voltando ao tema, eu gosto de destacar essa brincadeira, essa figura do advogado contra o juiz, né? Juiz com cara de mal, porque existe uma fase da tramitação muito importante, a gente estava falando da intimação, de como os atos são comunicados, os direitos de defesa, e tem uma celeuma que envolve, infelizmente, boa parte da advocacia. E como eu sou advogado e estou no tribunal por enquanto, né, eu conheço bem essa parte. Estou no direito público tem mais de 20 anos. Então, é uma dificuldade imensa esse diálogo, muitas vezes, com setores da administração pública. No judiciário é tudo mais transparente, tranquilo, o próprio Código de Processo Civil descreve os direitos dos advogados. A lei, o Estatuto da Advocacia também prevê direito de ter acesso aos autos, mas infelizmente o regimento interno e algumas práticas administrativas internas colocam em conflito essas questões, né? Então eu chamo essa parte aqui da aula de vistas e cópia dos autos, né? O problema que você tem na configuração da ampla defesa. Isso é importante por quê? Porque pode gerar uma nulidade processual. Se o advogado não tiver acesso aos autos, se a parte interessada, você que é gestor público, tá, ou foi intimado para responder, não conseguir acessar todo o processo, você não tem como exercer o seu direito de defesa. Então aqui, ó, o que eu gosto de ressaltar, artigo 129 do regimento interno, ele destaca que a questão, as partes, por si, os seus procuradores, poderão requerer vistas do processo. Até aí, normal, é natural, faz parte do direito de defesa, cópia de peças dos autos e juntadas nos documentos, mediante petição dirigida ao relator e juiz regular, observados os procedimentos previstos nesse capítulo. Aqui já tem uma peculiaridade, né? Ele fala que tudo bem, por petição não tem problema, você tem que de fato comunicar muitas vezes esse interesse de querer ter vistas. Mas você vê que ela fala que as partes, ou por si ou por seus procuradores. Primeiro ponto, o advogado, qualquer advogado, pode ter acesso aos autos independente de ser parte ou não, isso é uma prerrogativa. E outra, a lei de acesso à informação permite que qualquer cidadão tenha acesso. Então você pode peticionar nos autos, falar que é cidadão e quer ter conhecimento, salvo nos casos de sigilo em função da matéria, mas que são raríssimos, né? 99,9% dos processos são públicos no Tribunal de Contas e podem ser analisados e fiscalizados por cidadãos. Inclusive os jornalistas sabem muito disso, então muitos pedidos de pessoas físicas geralmente vêm por parte da imprensa. Então, o pedido juntado será indeferido se o respectivo processo estiver incluído em pauta. Com todo respeito, isso não existe no direito.
Como eu falei, essa nomenclatura incluída em pauta no processo perante o Tribunal de Contas nada mais é do que o processo está fisicamente colocado numa estante diferente no próprio cartório. É que a pauta significa que já encerrou a instrução. O fato do processo estar encerrada a instrução e pronto para julgamento não impede a parte de ter vista, inclusive para elaborar eventual sustentação oral. Então ela pode inclusive pedir uma petição na hora do julgamento para o relator, ali dentro de uma análise discricionária dele, retirar os autos para melhor estudo. O TJ de São Paulo tem essa praxe, né, no regimento deles. O nosso não tem expressamente, mas no cotidiano dos julgamentos isso é comum acontecer. Então, assim, eu destaquei aqui em amarelo o indeferimento de se tiver incluído em pauta, porque isso é ilegal. É absolutamente ilegal. O fato do processo estar disponível no cartório, ele só não pode ser dado vista em uma situação. Iniciado o processo de julgamento, um dos conselheiros pede vista do processo. Então, iniciado o processo de julgamento, você vai ter lá o relator vai apresentar o relatório e o seu voto. O revisor vai proferir seu voto. Depois tem mais 2 conselheiros. Em caso de empate, o presidente julga. Então veja bem, se um desses conselheiros pedir vista, já iniciou o processo de julgamento. Se já iniciou o processo de julgamento, é impossível você ter acesso aos autos. Isso é comum em qualquer instância. Geralmente, no tribunal, no judiciário, você consegue, às vezes, conversar com o relator que pediu vistas, principalmente no STJ, STF, que as vistas costumam levar demasiado tempo, e conseguem ter acesso aos autos, mas é algo excepcional. Por regra, e aqui eu acho já é um procedimento legal, porque o processo iniciou o julgamento, você não teria a possibilidade de requerer vistas durante essa fase de julgamento. Encerrado o julgamento, ato sequente, essa vista dos autos pode ser dada à parte ou a qualquer interessado. Outro ponto, não será permitida às partes diretamente ou por intermédio a retirada dos processos na dependência do tribunal. Aqui a lei ela fala que o advogado pode ter vista, independente da apresentação de procuração, pode fazer carga dos autos, mas é uma questão de disposição administrativa. Hoje os processos novos são todos eletrônicos, então essa dificuldade, essa discussão vai cair por terra, mas ainda existem processos físicos. Nos processos físicos, para quem não sabe, quem nunca atuou com processo nos tribunais, existe ainda, né, o livro de carga, principalmente no judiciário, que você vai lá com a sua carteira na ordem, assina um termo que está levando o processo e automaticamente se responsabiliza por devolver esse processo dentro do prazo firmado. Inclusive, se não devolver, cabe busca e apreensão, uma série de penalidades, assim, envolvendo a figura do advogado. Então, é algo muito sério. No Tribunal de Contas, não existe uma estrutura apta para esse tipo de controle. Então, mas é conferida vista e cópia. Então, acho que essa questão da aplicação da ampla defesa e contraditório não pode ser argumentada pela ausência de retirada do processo nas dependências. Inclusive, já foi objeto de algumas discussões jurisdicionais que as partes vieram a perder, né? Mas o essencial é a vista e a possibilidade de tirar cópia, seja ela uma cópia oficial, pagando a taxa do tribunal, seja uma cópia fotográfica e etc., por qualquer tecnologia que hoje temos, celular, câmeras, etc. Então, aqui, olha o destaque no parágrafo 4º. O advogado pode ter vista dos autos independente da apresentação de procuração, exceto em relação aos processos de natureza sigilosa. Aqui, naturalmente, isso aqui até na justiça. O que for sigiloso, o advogado precisa ter autorização da parte, né? E que comprove essa condição mediante a identidade profissional. Isso aqui é algo absolutamente passível, legal, tranquilo.
Mas como eu falei, processos sigilosos perante o tribunal seriam aqueles que envolvem interesse indisponível de pessoa física, né? Salvo um caso ou outro, ou algo que envolva um segredo de Estado. Eu, particularmente, o tempo que eu estou lá, eu nunca vi. Então, mas existe, tanto que eu não tenho acesso. Mas, então, a problematização que eu gosto de colocar é isso, a compatibilidade da resolução com o Estatuto da OAB e do CPC. Foi isso que eu já comentei, né? Que o advogado tem direito de vistas, que não existe essa questão da pauta. Então vamos aqui assim, a fundamentação que vocês podem usar caso o cartório impeça a vistas, é o artigo 15 do CPC, que fala que na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código, ou seja, do CPC, serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, como não existe essa menção expressa da pauta, você pode usar de que... e outra coisa, o advogado também, artigo 107, o CPC tem direito de examinar em cartório do fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração. Aqui é interessante a questão da carga, ó. Quando não tem procuração, ele já pode atuar, mas sem fazer a carga do processo. Autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação. Então, essa história, está em pauta. Pauta não significa nada. Ressalvando, enquanto o processo não iniciar seu ciclo de julgamento, a pauta nada mais é do que um espaço no arquivo móvel dentro do cartório. Significa apenas que encerrou a instrução processual e que a parte tem direito. Falo isso como professor com liberdade de cátedra, entendeu? Então pode botar, não vai botar na petição lá, segundo o assessor Antônio Carlos, não, o professor Antônio Carlos entende dessa forma. Meu fato de assessor lá, mas como eu sou atualmente chefe de gabinete do conselheiro João Antônio, particularmente o nosso gabinete sempre deferiu o pedido de vista de advogado nessa fase, não tenha dúvida. Então, independente da fase de tramitação, tem acesso, salvo nos casos de sigilo, né? Então, está igualzinho aqui o nosso regimento interno. E aqui é uma questão interessantíssima que eu gosto de destacar na advocacia, perante e também o direito de defesa no tribunal, que é o artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições, incumbindo, inciso 6º, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Isso é essencial e muito bem colocado e que deve ser aplicado cotidianamente no Tribunal de Contas e que nenhuma parte faz o pedido dele corretamente, infelizmente. Muitas vezes o ordenador de despesa, o gestor público, ele é intimado para se manifestar em 15 dias sobre um ato muito complexo e que, na realidade, a própria auditoria muitas vezes levou quase um ano para terminar o relatório. 6 meses, 7 meses. Então, a auditoria que tem a disponibilização de um agente para estar, de um funcionário lá para estar realizando o estudo e deitar ali, tem toda a expertise, tem todo conhecimento técnico a respeito, levou um tempo demasiado para realizar essa conferência. E por que um prazo tão curto, muitas vezes, para o administrador público responder a esses apontamentos? Naturalmente, não precisa ser um prazo equivalente, mas diante da natureza e da complexidade, o conselheiro ele pode dar um prazo diferente do que está no regimento, usando esse dispositivo. E também acredito aqui como professor que é direito da parte pedir uma dilação de prazo, justificando. Não adianta também fazer uma petição simples, quero mais tantos dias. Justifica, fala, estamos aqui discutindo uma questão que envolve tantos apontamentos de auditoria. Para responder a cada um desses apontamentos é necessária a leitura de tantas 1000 páginas que envolvem o processo administrativo, é necessária uma investigação in loco, é necessária uma conversa entre os técnicos que trabalharam à época, ou seja, justifica com elementos fáticos
qual a necessidade dessa suplementação de prazo. E aí não tem a dúvida de que será deferido. Então, vou entrar agora aqui na discussão, na tramitação da representação perante o Tribunal de Contas. A representação é uma peça muito chave e aqui é a mais usada para discutir questões principalmente atinentes a editais, porque ela é usada para provocar o conselheiro na atribuição do seu poder geral de cautela de suspender um edital que contém algum vício. Então, vou aqui apresentar, passo a passo, como é que funciona a tramitação de uma representação e a importância, repito, que as partes interessadas, os advogados, não esperem para o último momento para entrar com a representação. É uma praxe. Antigamente, era até uma estratégia jurídica. Você chegar e esperar para entrar um dia antes, achando que não daria tempo para as partes técnicas se manifestarem, assim, na dúvida, em pró-sociedade, o processo licitatório ser barrado. Hoje o entendimento vem tomando uma outra proporção. Quem entrar na última hora fica ressalvada até a adjudicação. Então, se a intenção do sujeito é parar um certame, muitas vezes ele pode perder essa oportunidade. Por exemplo, ele fala que uma determinada cláusula é restritiva em razão da competição. Entra um dia antes, não dá tempo, naturalmente, de você, das partes técnicas do tribunal, tecerem seus argumentos sobre esse dispositivo. O relator ele pode simplesmente ressalvar que o processo continua andando, que ele tem até a adjudicação, até a assinatura do contrato, para falar a verdade, para estar paralisando o certame. E aí o certame anda, chega lá, aparece 20 interessados. Então, quer dizer, a argumentação dele, por mais que seja procedente, muitas vezes pode cair por terra pela constatação prática, de que você falou que poderia restringir aqui o número de competidores, mas apareceram tantos competidores que não restringiu na realidade, né? Sedimentou até a disputa. Então, assim, essa é só uma observação inicial para que o pessoal fique atento. Muitas vezes, dependendo do edital, você tem prazo de 40 dias. Quer dizer, por que não entra na primeira semana? Espera para entrar na última. Espera para entrar um dia antes. Então, esse tipo de estratégia vem demonstrando até uma má-fé por parte do representante e vem mudando um pouco a jurisprudência interna do tribunal quanto a isso. Então, vamos lá. Você entrou com uma petição de representação, com os argumentos técnicos e requisitos necessários. O requisito eu vou falar um pouco mais à frente, mas tem algumas peculiaridades. Aqui vamos tratar só da tramitação. Então, o relator ele recebe a petição, geralmente com pedido cautelar, né, de suspensão. Importante, constar o pedido, né? Muitas vezes o sujeito ele pega uma parte interessada, às vezes para economizar com o advogado, pega o recurso administrativo que ela entrou junto à comissão de licitação e muda o endereçamento, em vez de colocar comissão de licitação, coloca Tribunal de Contas e entra com a mesma petição com a gente. E aí você vai ver o pedido não está nem pedindo a suspensão cautelar. Então tem que ter esse cuidado técnico, às vezes, de rever a petição, né? de dar uma lida ali, um pouco mais de calma, para se dirigir ao tribunal. Aí que acontece? O relator recebendo, ele costuma encaminhar, é um trâmite não necessariamente obrigatório, dependendo do relator, gosta de enviar diretamente para a Subsecretaria de Fiscalização e Controle, para verificar os aspectos técnicos, dependendo do que está sendo discutido, se for algo estritamente técnico, né? Mas, em regra, você manda para a assessoria jurídica para ela verificar os requisitos de admissibilidade. Esses requisitos de admissibilidade eles são requisitos formais. Tem que ter lá a mostrar o interesse, a parte, se for pessoa física, tem que ser eleitor, segundo o regimento interno, veja bem. Tem que ser eleitor, demonstrar que está aqui tem que ser cidadão, né? Então, o que é o cidadão? O cidadão é quem vota, é uma definição jurídica,
Então você tem que demonstrar por meio de certidão ou por meio do monstruário que você, daquela fichinha que você votou na última eleição, que você é eleitor, então por isso se enquadra na definição de cidadão segundo a nossa Constituição. Isso cai por terra, por quê? Porque o Tribunal de Contas ele é um órgão encarregado de realizar o controle externo. Então o que acontece? Se o relator é provocado diante de uma irregularidade, veja bem, pode ser até uma denúncia anônima. Você tem um e-mail da ouvidoria, ouvidoria@tcm.sp.gov.br. Você é um servidor ou você é um cidadão que não quer aparecer por critérios pessoais, mas você narra ali, dentro de uma forma congruente, né, uma irregularidade, e até numa representação que falte um requisito, você não apresenta lá, a empresa deixa de apresentar o seu estatuto, o cidadão deixa de apresentar seus documentos pessoais, porém a narrativa descreve uma irregularidade em que o tribunal, o conselheiro não pode deixar de analisar sob pena do quê? Prevaricação. Porque todo funcionário público que é avisado de algo ilegal, ele tem a obrigação de agir. Senão ele prevarica, ele deixa de cumprir uma obrigação de ofício. Entendeu? Então, assim, naturalmente, o tribunal não pode ter uma visão, um aspecto global de todos os feitos tramitados na cidade de São Paulo, em que pese essas inteligências artificiais hoje serem elaboradas para analisar todos os editais publicados e tentar dar um aviso de alguma incongruência, mas muitas vezes a incongruência ela não vem em aspectos formais de edital, né? Ela vem na planilha de preço, ela vem no objeto que a inteligência artificial não consegue pegar, né? Então, só para você ver a dificuldade. Mas uma vez o tribunal avisado, ele tem a obrigação de atuar. Então, assim, essas requisitos de admissibilidade, a JCE costuma analisar mais a questão técnica, inclusive de paralisação do certame. Ela pode indicar a ausência desses elementos, mas ela também analisa a questão de existência de dados jurídicos suficientes e aptos para suspender o certame, por exemplo, caso for um pedido de suspensão liminar ou um pedido de análise de execução, uma análise de fase de licitação. Então, ela faz uma análise jurídica ali do que está requerendo. Existindo elementos técnicos a serem analisados, o processo é remetido para a Subsecretaria de Fiscalização e Controle. Junto desses elementos, o processo é remetido de volta para o relator e ele pode conferir ali uma decisão cautelar de suspensão do certame, de suspensão de uma fase de licitação. Veja bem, o Tribunal de Contas só não tem o poder de suspender contrato em andamento. Esse poder ele é da Câmara. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o tribunal analisa uma irregularidade contratual num contrato em andamento, uma nulidade absoluta, um desperdício absoluto de dinheiro público, ele não pode paralisar o certame, ele não pode paralisar o contrato. Mas ele remete esses elementos para a Câmara tem 30 dias para analisá-los, e sob pena do quê? Se não o fazer nesse período, o processo retorna ao Tribunal de Contas, agora com o poder do Tribunal substituir a mesa da Câmara na suspensão da execução contratual. Entendeu? Mas é geralmente algo muito difícil, porque as execuções contratuais elas ocorrem num prazo curto e durante o trâmite processual elas se encerram. Então, o que acaba sobrando seriam mais as indenizações e não a suspensão do contrato em andamento, né? Porque para até completar o contraditório, até passar por todas essas fases, muitas vezes demanda um tempo razoável de análise e a execução acaba terminando antes disso. Então vamos lá, se deferir a suspensão, tem que referendar no plenário. O que é isso? Aqui tem uma questão que eu gosto de colocar, tanto o deferimento quanto o indeferimento hoje está sendo discutido.
deferiu a suspensão, na sessão seguinte, o relator é obrigado a levar esses elementos para o plenário se manifestar, porque a competência de analisar as representações, como vimos lá atrás, é do plenário. Então, levou esse processo de deferimento da suspensão, o plenário ele pode até alterar o entendimento do conselheiro e sugerir a continuidade do certame, como já aconteceu algumas vezes no tribunal. O relator entendeu que era fato suficiente para suspender, mas os outros conselheiros entenderam que não. Então, a partir da derrota no referendo, o processo de licitação retornou. E agora tem a questão do indeferimento da suspensão, se ele precisa ou não ser referendado. Pelo regimento interno, até hoje, não precisa. Então, se perguntar numa prova se o indeferimento de uma suspensão precisa ser referendado, não precisa. Porém, agora vem um caminho, principalmente das licitações mais complexas e que envolvem maior vulto financeiro ou erário, até na atual administração, porque foi vencida a ideia de você permitir a concessão, né, de muitos serviços públicos, de muitos materiais públicos para, de certa forma, enxugar a máquina pública e dar maior eficiência ao atendimento por meio do setor privado. Foi essa ideia vencedora do último pleito eleitoral, então a gente respeita, foi algo que a sociedade escolheu, então isso não se questiona. Mas são volumes de dinheiro muito grandes, então muitas vezes o relator entende que não tem motivo nenhum, indefere a suspensão, o processo continua, mas por praxe andam levando esse processo essa decisão de indeferimento para também ser referendada, para até dar mais segurança, né? Seria o tribunal e não o relator se manifestando pela possibilidade de continuação do certame. E agora tem uma questão pessoal que eu coloco, que é o recurso contra o indeferimento. Eu vou falar um pouco mais à frente, isso é uma opinião particular minha. Você tem hoje um princípio máximo, que é o princípio da taxatividade dos recursos, ou seja, o que a lei não prevê, você não poderia inventar. Mas ela prevê o recurso contra o deferimento e não contra o indeferimento. Então, uma coisa que pode... E também, assim, o CPC prevê o agravo, o nosso regimento interno prevê o agravo regimental para uma série de fatores, mas não destaca como meio apto para o indeferimento. Mas já ocorreu pedidos de reexame ao plenário e que, por adaptação à situação, o relator acabou levando. Então, está meio que também possibilitando uma nova análise do regimento, mas eu vou falar um pouco mais à frente quando tratar dos recursos, em outra aula. Então, aqui, da decisão cautelar, com deferimento ou indeferimento, existe a oitiva da origem, para realizar sua manifestação e sua defesa sobre o ato. Essa análise da resposta da origem é remetida de volta aos órgãos técnicos, é também uma faculdade, não é algo obrigatório. O relator pode simplesmente... o processo foi analisado já pela JCE e SFC, que entendeu pelo indeferimento da representação que o edital está correto. Então, essa resposta da origem, o relator indefere a liminar, a resposta da origem ela só vem consagrar o posicionamento das equipes técnicas. Então, naturalmente, não precisa voltar. Essa análise da resposta ela vem quando existe um conflito, para auxiliar, geralmente, o relator numa futura decisão. E aí, passando por aí, como o processo será remetido para uma análise de mérito, entra naquele rito ordinário, que vai para a Procuradoria da Fazenda Pública se manifestar, e dependendo da situação, em regra, vai para a Secretaria-Geral apresentar seu parecer e sanear o processo, e é encerrada a instrução, o revisor ele pode solicitar reabertura, como já falamos no processo ordinário, ou enviar para a pauta. Aí para a pauta sai a decisão plenária. Então aqui, só os requisitos.
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para formular representação ou denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o tribunal. Então, qualquer cidadão tem que verificar só a competência do tribunal. Um exemplo que eu gosto de colocar, muitas vezes a parte interessada, contratada, presta o serviço e deixa de receber o valor contratado e representa no tribunal. Aí ele vai ter a representação dele não recebida porque a análise de um direito particular não é competência nossa. A gente poderia analisar, sim, se a secretaria vem cumprindo os gastos, se a atribuição de gasto no contrato está sendo executada, se a verba daquele setor está correta, que daí entraria já na análise da questão fiscal e orçamentária. Mas o direito individual daquele contrato específico não está recebendo, aí a parte teria que se socorrer da justiça mesmo. Então tem que verificar se o responsável que está sendo imputado ele faz parte da jurisdição do tribunal, e aqui ele não pode tratar de direito individual. Então, aqui eu gosto de destacar alguns pontos que a representação deverá preencher, o regimento interno fala de alguns requisitos, eu gosto de bater nesses requisitos. Ser formalizada por petição escrita ou reduzida a termo. Aqui tranquilo, reduzido a termo poderia ser o sujeito que vai ao tribunal, como não sei se alguém aqui já trabalhou com tribunal de pequenas causas, quem não tem advogado, você pode chegar no cartório e narrar. E o funcionário público ele pode reduzir a termo, quer dizer, fazer ali uma descrição dessa narrativa e receber como representação. Ou um e-mail para a ouvidoria. Aqui não está, mas aqui como eu falei, né, quando você está diante de uma situação de ilegalidade, você pode acionar o tribunal por outros meios. A ouvidoria é um deles, então você manda um e-mail lá, ouvidoria@tcm.sp.gov.br. Você vai lá e fala, tem uma placa aqui no meu bairro dizendo que ia construir uma obra pública que ia se iniciar no dia 2 de abril e se encerrar no dia 15 de maio. Já estamos no dia 20 de junho e nem começou. Então, queria que apurasse isso, etc. Né? O tribunal vai lá atrás, tem que apurar uma possível irregularidade, ou então um agente que não quer se revelar, fala, sou aqui um agente público da secretaria tal, por questões óbvias quero manter o sigilo. E esse diálogo com o tribunal, ele é feito por meio de um número de protocolo. A ouvidoria vai responder com o número de protocolo, e quando você quiser informação do que aconteceu com o desenvolvimento da sua denúncia, é só você indicar o número desse protocolo. Então, assim, você vê que esses requisitos formais, eles não são tão firmes, né? Você pode começar um processo perante o tribunal com uma denúncia, inclusive anônima. Referir-se a órgão administrador ou responsável sujeito à jurisdição. Naturalmente, você não vai poder reclamar de uma pessoa estranha à figura da administração pública ou de uma empresa, sendo que o tribunal não tem o poder de atuar sobre ela. Aqui essa parte eu acho bem legal, que é estar acompanhada de documentos que constituem prova, tá vendo? Ou indícios relativos ao fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade. Aqui está o ponto que eu venho falando. Essa prova de documentos de irregularidade, na realidade, ela não é necessária. Se você narrou uma irregularidade, um desvio de finalidade, de uma forma coesa, coerente, o tribunal tem que investigar. Entendeu? Então, muitas vezes, não é algo assim peremptório. Se numa representação você vai bater no edital, é normal você apontar a cláusula do edital, você trazer o edital. É natural, mas também você pode indicar o número o atalho do correio, do sistema, do site onde a auditoria vai conseguir o edital, por exemplo. Isso vai ser um impeditivo de análise dessa ilegalidade. Lógico, quando você faz uma denúncia
uma representação amparada com elementos objetivos, ela fica muito mais estimulante e naturalmente ajuda na persecução. Então, se o sujeito fotografa uma obra paralisada, uma obra abandonada, e junto com essa denúncia apresenta esse corpo de fotografias, você já está ali demonstrando documentalmente que a sua narrativa compreende uma verdade. Só dando uma ressalva, quando for fotografar, segura um jornal do dia, para mostrar que naquela data a situação era aquela. Não adianta pegar um calendário e circular. Pega um jornal, né? Um jornal do dia que tem lá a data impressa, etc. Isso aí ajuda bastante. Conter nome legível, assinatura do representante, sua qualificação e endereço. Aqui é legal, é só uma observação. Como eu falei, você pode fazer anônimo, mas daí não seria representação, seria um processo junto à ouvidoria, que ganha uma outra natureza. Mas a parte, ela tem a obrigação, de fato, de manter o seu endereço atualizado. Isso é muito importante. Às vezes, o sujeito entra com a representação, muda o endereço e não avisa o tribunal. E aí você precisa avisar ele da continuidade do processo e o sujeito sumiu. Como é que você faz? Você não faz, para falar a verdade, né? Fica algo muito, muito vazio, muito fora. Então, e a própria CPC fala que é obrigação da parte, do advogado, manter o endereço atualizado. Então não adianta reclamar depois do tribunal, entrei com uma representação, nunca mais tive notícia. O sujeito morava na rua X, número tal, mudou para a rua Y e não avisou ninguém, né? Então aí fica muito difícil. Em se tratando de representação ou denúncia formulada por cidadão, é indispensável prova da cidadania. Como eu falei, isso aqui é formal e absolutamente legal. E quando formulada por partido político, associação, tem que demonstrar que aquela parte o está representando. Então, uma associação, partido político, empresa, é indispensável, muitas vezes, apresentar o estatuto, o contrato, para demonstrar quem representa aquela entidade de direito privado, aquela empresa, aquela associação, se a assinatura, se aquela pessoa física que está fazendo isso, de fato, é quem tem os poderes para tal finalidade. Mas isso também entendo ser algo formal, passível de correção. Um dado importante, o próprio CPC, ele fala que a petição inicial, quando recebida pelo juiz, e diante de irregularidades formais, ou inclusive materiais, dependendo da situação, antes de indeferir a petição inicial, o juiz pode, né, ele fala em pode, mas entendo até como um dever, porque é um direito da parte, o advogado ser intimado para que corrija a petição, que emende a petição para ela constar esses requisitos. Então, entrou com a representação, está faltando um elemento formal, o conselheiro pode analisar, inclusive a liminar, até conceder a liminar, mas também pode colocar um prazo para correção por parte do representante dessas questões formais, né? Então, aqui, a petição inicial será dirigida ao presidente, que vai distribuir para o conselheiro relator, como a gente viu aquela questão da relatoria. Então, o relator poderá ordenar o arquivamento liminar da inicial se não preencher os requisitos do artigo 55. Aqui que eu falo, em regra não. O controle ele é indispensável. Trata-se de uma garantia constitucional de direito, de análise dos direitos de dinheiros, bens de valores públicos. O exercício do controle é um direito fundamental do cidadão. Lembre-se, é direito fundamental. Todo direito fundamental não admite retrocesso. Então, quando alguém falar para você que você não pode exercer um controle, que quer acabar com um ente de controle, a extinção de um tribunal de contas, é o pior veneno para um cidadão. O Tribunal de Contas do município, por exemplo, dá mais de R$1 bilhão por ano em economia, em sua fiscalização. Então, qualquer político, qualquer pessoa que vem falar que é um gasto desnecessário, está, na realidade, querendo fugir desse controle, porque todo mundo que é controlado, de fato, não gosta de ser controlado, né? É uma realidade posta. E o TCE, que eles falam que tem a mesma
finalidade relativa. O TCE não suporta nem atuar nos processos do Estado e de todos os municípios, o que diga absorver a capital, que hoje é o quarto, quinto maior orçamento do Brasil. Então, muito pé embaixo, vamos como cidadão respeitar esse direito fundamental de controle, é algo necessário e algo indispensável para a nossa cidadania, ainda mais no momento atual que estamos vivendo, de contratos emergenciais, de tramitações de licitação de forma mais enxuta. Infelizmente, muitas pessoas aproveitam desse sistema, desses períodos de exceções de pandemia, para colocar muito jabuti em projeto de lei, para colocar muito jabuti em contrato, ou seja, sem controle não existe garantia nenhuma do cidadão e garantia nenhuma que o imposto suado que você paga vai atingir a finalidade pública necessária. Então eu falo, só em caso de incompetência absoluta do TCM, você pode arquivar liminarmente uma petição de representação, até em função dessa prerrogativa da parte de ter corrigida a petição inicial. Então, aqui quase indo para o fim da representação, o conselheiro relator poderá determinar o suprimento de pressupostos processuais, o saneamento de outros vícios processuais, dando oportunidade para a parte corrigir. O artigo 56, parágrafo 2º, que é uma adaptação, esse artigo, à nova regra do que veio no CPC, no artigo 312, como eu falei. Aqui está a descrição do artigo. Então, recebida, aqui só estão os argumentos técnicos de tudo que eu já falei da tramitação, mas para vocês terem isso gravado, quando for pesquisar, precisar analisar, já tem aqui o recorte. E suspensão cautelar é nos casos de iminente dano ao erário. Os requisitos são da concessão de tutela de urgência, semelhante ao CPC, né? Então, aqui o poder geral de cautela do juiz. Aqui eu trouxe uma jurisprudência muito conhecida do STF, de que ela fala que ela reafirma o poder dos tribunais de conta de suspensão cautelar dos trâmites dos processos administrativos de contratação. Então, importante, o pedido de suspensão cautelar deve constar expressamente, né, os contratos de competência da Câmara, o edital, a da licitação e possíveis atos administrativos podem acontecer perante o Tribunal de Contas. Eu trago aqui um exemplo recente que foi muito bem recebido e que garantiu, só nesse caso aqui, uma economia absurda aos cofres públicos, há um precedente inédito do Tribunal de Contas do município, que suspendeu o ato administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro num contrato de concessão por ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos da concessão. Então, quando você tem uma concessão pública, o município foi lá e colocou, durante determinado prazo, você vai ficar com esse serviço, você vai receber a tarifa por esse serviço, porém você tem que implementar algumas obrigações, fazer determinadas obras aqui em prol da coletividade. E o contrato destacava que a cada período de tantos anos existiria a rediscussão do reequilíbrio econômico-financeiro para adaptar a nova realidade, né? Esse reequilíbrio ele pode ser em prol da administração ou em prol do contratado, mas todo mundo sabe que 99% das vezes é em prol do contratado, que sempre alega lá gastos excessivos e etc. para estar. Então, eu trouxe aqui o conselheiro, o relator João Antônio, nos processos tais e tais, e depois foi referendado pelo plenário, determinou a suspensão do ato administrativo de reequilíbrio econômico, ou seja, num contrato, sob argumento de que a parte não tinha realizado essas obrigações pontuais do contrato de concessão até aquele período. E suspendeu, obrigou a prefeitura a não realizar o reequilíbrio econômico-financeiro até que seja demonstrada o cumprimento dessa obrigação contratual.
inclusive podendo vir um reequilíbrio em favor da administração. Aí uma das partes, naturalmente, não gostou da decisão e recorreu para a justiça, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, o processo atualmente está em Brasília. Mas, por enquanto, está valendo essa decisão cautelar, ela está em vigor, mas é algo inédito que mostra o poder de uma representação, o poder no poder cautelar que o tribunal possui. Então, põe aqui os requisitos de concessão de um pedido cautelar, né? Aqui tem inicialmente o poder geral de cautela, né, que permite o conselheiro agir em qualquer momento para evitar prejuízo ao erário e preservar o interesse público. Isso aqui não precisaria nem de provocação. Se ele tiver notícia da ocorrência de um ato, de um fato, ele já pode agir. O fumus boniuris, geralmente, é uma expressão jurídica que a gente coloca a fumaça do bom direito, que é você tratar, quando você trata de relacionar o objeto apurado no processo com uma relação com o direito posto. Então, você está pedindo alguma coisa relacionada a um fato que tem uma justificativa jurídica para o seu pedido. É basicamente isso, não precisa se preocupar muito quem não é do direito com essa expressão, mas é algo assim, você tem que pedir algo que esteja dentro da ordem legal, né? Você não vai poder pedir para paralisar um certame porque você perdeu, porque você não gostou. Você tem que falar que o artigo tal da lei de licitações prevê como requisito isso, isso e isso, e que o edital não cumpriu esse requisito. Essa a colocação do fato junto com o direito que permite que visualize que o que você está narrando tem uma justificativa jurídica plausível. E o perículo in mora é o perigo na demora, ou seja, se você esperar até o final do processo para decidir, esse direito pode ser perdido, ou seja, o contrato pode já ter sido assinado, iniciado uma execução com valor excessivo, as partes que poderiam participar do certame, com isso possibilitar uma contratação mais barata, não vão poder participar, ou seja, é que se você esperar para decidir, não daria tempo suficiente para agir. Então, eu coloco aqui os fundamentos jurídicos, né? Sempre que as circunstâncias evidenciarem a necessidade de pronta atuação do tribunal, ele poderá agir, e aqui a complementação dos poderes do tribunal de atuar cautelarmente, né? Então, no curso de qualquer apuração, o tribunal poderá recomendar medida cautelar, afastamento temporário do responsável, quando tiver evidente indícios de alguma ilegalidade, mas aqui tem que ser algo muito, muito efetivo, muito bravo, porque não está mexendo dentro de um aspecto de proteção da pessoa, né, da personalidade, inclusive, direito ao emprego, direito a estar exercendo o cargo e antes de um julgamento. Então é algo absolutamente excepcional que, na prática, dificilmente se visualiza. Se o ato for julgado nulo ou por vício insanável, o plenário poderá aplicar na situação penalidades que estiverem sujeitos, etc. Aqui estão as fundamentações. Aí eu trago aqui um posicionamento doutrinário do professor Fred Didier Jr., que eu particularmente acho um dos maiores processualistas hoje no Brasil, sobre a questão da tutela cautelar e um posicionamento. É legal vocês lerem aqui, eu coloco a referência bibliográfica, quem quiser se aprofundar na matéria, ele tem uma excelente doutrina, uma excelente coleção de cursos de processo civil, e ele foi um dos que auxiliaram diretamente na reforma do novo CPC, então é um sujeito, um professor que entende muito do tema, que eu gosto de indicá-lo sempre que possível, né? E aí vamos entrar na parte de recursos, que já vou passar para a próxima aula. E encerrando aqui essa primeira parte, foi um pouco mais extensa que o normal, mas por uma questão didática era melhor dividir dessa forma. Então, gente, muito obrigado até aqui. Vamos lá, ânimo. Eu gosto mais da aula presencial, que a gente interage mais, brinca mais. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo aula gravada, então peço desculpa. Ficar muito monótono, vocês vão parando, escuta 10 minutos, depois mais 10 minutos. Se tiver dúvida, pode mandar na hora por e-mail, anota, a gente vai conversando e vai tentando aí dentro dessa situação excepcional. E lembrando que todo semestre o tribunal abre esse curso de processo administrativo, eu sempre convido professores diferentes, muitas vezes para estar falando uma coisinha ou outra,
trago muitos casos práticos na aula, que nessa situação excepcional de trabalhar em casa, colocou a gente diante dessa nova realidade. Então, estou ainda aprendendo até mexer no computador, você viu que os primeiros vídeos foram diferentes dos seguintes, mas estamos conseguindo aí, gente. Agradeço a paciência de todos e vamos que vamos, até a próxima aula.